Olá, estamos no século XXI. Praticamente tudo mudou com o passar do tempo. O modo como nos comunicamos, o modo como nos locomovemos e até mesmo o modo como comemos foi se alterando. Estamos em um mundo em constante transformação. Mas você já parou para pensar um pouquinho como essas mudanças aconteceram? E que papel essas coisas assumiram hoje? E mais, o que serão delas daqui para frente? É essa a nossa missão, mostrar toda essa relação histórica de diversos temas para melhor compreendê-los. Começa agora o Linha do Tempo. No dia 16 de novembro foi celebrado o Dia Internacional da Tolerância. Mas será que estamos ficando mais tolerantes? Uma situação que mostra o contrário é o chamado justiçamento. Não é raro ver grupos de pessoas fazendo justiça com as próprias mãos. No passado, os justiceiros teriam a premissa para devolver o troco na mesma moeda por causa do Código de Hammurabi, criado em 1780 a.C., também conhecido como Lei de Talião. Ele pregava o princípio de proporcionalidade da punição, olho por olho, dente por dente. O Brasil, no entanto, é um Estado democrático de direito. Um país regido por leis que defendem o direito a julgamento pelo sistema judiciário e a aplicação de penas não degradantes e que também não incluem a morte. Um dos casos recentes mais emblemáticos de justiçamento ocorreu no início de 2014, no Rio de Janeiro, quando um adolescente nu foi preso a um poste pelo pescoço com uma trava de bicicleta. O jovem foi acusado pela população de cometer roubos. Outro caso ainda mais grave ocorreu no Guarujá. A dona de casa Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, foi espancada e morta em maio de 2014. Após boatos na internet, grupos a acusavam de estar ligada a sequestro de crianças para rituais de magia negra. Dias depois, contudo, a polícia afirmou que não havia quaisquer indícios de que ela estivesse ligada ao crime. E para falar mais sobre os justiceiros, conversamos com Cláudio Bertoli Filho. Estamos começando mais um Linha do Tempo, recebendo hoje aqui o professor, pesquisador e antropólogo Cláudio Bertoli. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Professor, a gente pode dizer que o ser humano ele tem uma tendência à violência por natureza mesmo? Bom, existem vários estudos que informam que o homem, como qualquer outro animal, tem uma potencialidade para a violência muito grande. E que é a cultura, a vida social que inibe essa violência. Então, nesse sentido, sempre nós somos pessoas tensas, prontas a explodir, a ser violentas. E em relação a essa questão de fazer justiça com as próprias mãos, como que as pessoas podem achar isso correto, de certa forma, ou justificável? Bom, primeiramente, toda a sociedade ela tem um senso de justiça. E esse senso ele varia de sociedade para sociedade. A noção que nós temos de justiça, não só popular, mas a própria justiça formal no Brasil é diferente, por exemplo, dos países árabes, por isso que nós estranhamos muito. Então nós temos praticamente dois níveis de justiça, aquela formal, institucionalizada e uma justiça popular. Quando a sociedade ela vê que o seu senso de justiça está sendo colocado de lado em prol de um senso institucionalizado e eles são muito diferentes, essa sociedade resolve agir. Professor, a gente viu muitos linchamentos na questão do Egito, em 2013, aquela crise política. Isso comprova, de certa forma, que quando há uma certa ausência ou fraqueza do Estado, essa tendência ela aumenta? Bom, quando nós falamos do Egito, nós temos que pensar nessas duas perspectivas que eu já havia comentado. Primeiramente, historicamente o Egito, ele tem uma tendência de mostrar momentos históricos e apresentar momentos históricos com uma intensa participação popular, muitas vezes destoando dos ditames do próprio Estado.
No momento de tensão e crise, como aquele que nós vivemos 2001 a 2011 a 2013, essas tensões aumentaram, havia uma sintonia entre o Estado e a sociedade, que acabou resultando, inclusive, na deposição do governo, e então essa sociedade agiu, como também o próprio Estado agiu, né? O número de pessoas que foram presas, executadas, foi muito grande naquele contexto. Então lá, vamos dizer, seguiu a coerência da própria cultura egípcia. Outro ponto, professor, é que a gente percebe quando há essa questão dessa justiça com as próprias mãos, a gente vê muitas vezes a população, ela assumindo esse papel que deveria ser do Estado, muito se assemelha à questão do Estado natural, de Hobbes, Locke, Exatamente. E tem uma certa volta àquele sentido que esses pensadores colocaram. Quando o Hobbes discute essa questão em Leviatã, é um momento de constituição do Estado absolutista. Então ele vai dizer mais ou menos o seguinte: aquele Estado absolutista incorporado pelo rei ou pelo imperador é um momento de fundação de um Estado. Antes você tinha ou não tinha o Estado ou tinha um pré-Estado. Então, esse não Estado ou pré-Estado, as autoridades administrativas elas não tinham um poder legitimado pela própria sociedade. Né? Então, o Hobbes vai dizer o seguinte: olha, os indivíduos eles vão doar o seu poder para as autoridades na constituição do Estado e, portanto, aí o Estado ele tem um monopólio da força, inclusive, que depois o Marx vai discutir isso. Nesse estado natural, nós vamos observar que a população, ela não tendo uma liderança, um representante institucionalizado, ou ele é muito fraco, ela vai buscar resolver os seus problemas cotidianos fora de qualquer sistema legal ou institucionalizado. E daí o linchamento, a violência popular, ela se torna não só corriqueira, mas também necessária para dar garantia e suporte ao próprio corpo social. Mas é onde pode haver várias injustiças também, né? Sem dúvida nenhuma. A injustiça faz parte da justiça. Né? A justiça, ela não é sinônimo de verdade. Ela é, vamos dizer, uma convenção aceita por um determinado grupo. Por isso que, por exemplo, o Código Jurídico Brasileiro é diferente do norte-americano, é diferente do holandês, do egípcio e assim pela frente. Né? Então, as leis, elas não são justas, elas são uma convenção firmada no plano coletivo. Professor, pesquisando sobre o tema, encontrei uma pergunta que eu achei bastante interessante e queria saber do senhor. Se uma justiça com as próprias mãos, ela é uma manifestação da desordem ou um questionamento da desordem já instalada? Os linchamentos são, sobretudo no contexto brasileiro, sinônimo de uma não confiança no Estado. Ou porque ele está ausente, ou porque nós observamos, como observamos hoje, extremamente precário, inclusive pautando suas ações pela corrupção. Então, quando essa sociedade ela chega num nível tal em que ela não confia no Estado, ou esse Estado não está presente com uma agência, uma delegacia, um fórum assim pela frente, a tendência é bem maior desta sociedade buscar resolver imediatamente as suas questões de ordem legal. O que o senhor imagina para o futuro, professor? No contexto, vamos dizer, universal, a tendência é cada vez mais uma modernização do Estado e, portanto, uma institucionalização maior das atividades deste Estado, então ele estando presente, não de uma maneira despótica, autoritária, mas estando presente no nosso cotidiano, vamos dizer, legislando a vida individual e grupal. Agora, no contexto brasileiro, devido aos problemas que nós temos enfrentado nos últimos anos, que é essa questão da corrupção, da violência, por mais que o discurso governamental seja, tudo está melhorando, nós temos extensa parcela da população que ainda é marginalizada, não só economicamente, mas educacionalmente, institucionalmente, e nesse sentido há um aumento desse não conformismo em relação ao Estado que nós estamos. E não estou falando isso em relação a um partido específico. Da mesma maneira que nós temos hoje com o PT, havia, na época, que o PSDB governava. Então, para além das ideologias, nós falamos que existe um senso prático da população frente ao Estado.
não dando as garantias necessárias da segurança, da lógica do cotidiano, essa sociedade ela busca alternativas. Então, alternativas é desde o trabalho não formal, porque o Estado defende o quê? Trabalho formal. Sim. O que é esse trabalho não formal, senão a busca de saída por um largo contingente populacional, de saídas para sobreviver fora daquilo proposto pelo Estado. No campo legal é a mesma situação. Nós vamos observar que quanto mais esse Estado se fragiliza, e até o momento nós vemos essa história de um Estado se fragilizando cada vez mais, a tendência do avolumar, do aumento de casos de linchamento, ele se torna muito comum. E não precisa ser linchamento. Ontem mesmo, na cidade de São Paulo, um motorista embriagado atropelou 2, 3 pessoas, matando uma criança. E a população se rebelou, não só agredindo o motorista que estava embriagado, mas também o acompanhante que não estava embriagado, que não foi responsável pela situação. E foram só salvos ambos os que estavam no veículo, com a chegada da polícia, e antes de qualquer coisa eles precisaram ser levados a um hospital porque eles estavam severamente machucados. Professor, às vezes a gente percebe que quando tem um caso assim, logo depois aparece outro. Existe esse efeito em cascata mesmo? Dentro do campo das ciências sociais se fala no processo de imitação. Da mesma maneira que nós imitamos uma roupa, imitamos algum tipo de vocabulário, há uma tendência também de imitar os atos sociais. Então nós observamos que quando começa a haver casos de linchamento, eles tendem a se reproduzir em diferentes pontos do país. Eu quero lembrar para vocês que nós conhecemos mais esses casos de linchamento nessas áreas, vamos dizer, mais litorâneas, aquelas chamadas mais modernas do Brasil. Se nós pegarmos especialmente o norte brasileiro, Rondônia, Roraima, esses casos são muito mais comuns, inclusive soube recentemente, através de um parente que mora em Roraima, do caso de um indígena que estava namorando com uma moça branca. E o próprio grupo dessa moça não aceitava. Então lincharam em praça pública o rapaz indígena porque não o queriam namorando uma branca. E isso não aparece na imprensa. Muito pouco aparece na imprensa local do norte, e quanto mais aqui no sudeste, que reproduz as principais notícias veiculadas pela mídia da região norte. Então, é um fato comum, ainda muito corriqueiro em certas áreas do Brasil, a justiça, não só do linchamento e a morte, mas a justiça em geral, pela própria comunidade, de casos, vejam, significativos, do tipo alguém, um assassino, coisa parecida, como também de fatos ou de situações que a própria comunidade local não aceita, o tipo um casamento, um namoro interracial. O senhor colocou interétnico, me desculpe. Sem problemas. O senhor colocou que isso não apareceu na mídia. Dessa forma, seria positivo ou negativo não ter aparecido na mídia justamente por conta dessa questão da imitação que o senhor bem colocou? Bom, desde que surgiram os estudos midiáticos, no final do século XIX e início do século XX, você tem uma discussão sobre o que deve e o que não deve entrar na pauta de um jornal, de um rádio, na televisão. Existem aí posicionamentos muito antagônicos. De um lado, se defende que a mídia ela tem o dever de informar tudo o que acontece e que é importante. Por outro lado, também há exatamente essa questão, que alguns fatos não devem ser noticiados ou noticiados apenas parcialmente, porque eles servem de exemplo ou podem servir de exemplo para outras pessoas que estão consumindo as informações. Então, suicídios, linchamentos, são situações que a boa parte da mídia evita noticiar amplamente, exatamente porque isso pode gerar uma onda de suicídios ou linchamentos.
já também no final do século XIX e início do século XX, um sociólogo famoso chamado Durkheim, ele informava, ele discutia, referente ao suicídio, a questão da imitação como uma das formas, uma das estratégias de viver no contexto social. Da mesma maneira que nós imitamos, insisto, roupas, hábitos dos mais diversos, nós também podemos imitar atos mais, vamos dizer, radicais e violentos, como o linchamento. Professor, muito obrigado por sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Obrigado mesmo. O Linha do Tempo volta já já, fica aí rapidinho. No bloco anterior do Linha do Tempo, discutimos a onda de justiceiros que se espalhou pelo país nos últimos anos. Em Bauru, o fenômeno também foi observado em várias situações. No Bela Vista, em maio de 2014, um homem de 29 anos, caído, foi agredido com socos e chutes após ter sido flagrado tentando furtar um carro. Outro ponto que preocupa bastante a polícia é a reação individual aos crimes. É frequente ver casos em que as pessoas reagem a roubos na tentativa de não perder seus bens. O fato pode ter desfechos trágicos, como ocorreu no último dia 11 de novembro. Guilherme Borges, 23 anos, foi assaltado na rua por um homem armado de faca. A vítima teria reagido, foi esfaqueada e morreu ainda no local do crime. Para falar mais sobre esse tema, recebemos Paulo César Valentim. Estamos de volta com Linha do Tempo, hoje recebendo aqui o capitão Paulo César Valentim, que é comandante da primeira companhia da PM aqui de Bauru. Capitão, muito obrigado por sua presença aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Vitor, o convite. Estamos aqui para falar com o público aí da USP a respeito desse assunto tão importante para a cidade de Bauru. Capitão, como que a Polícia Militar vê essa questão do justiçamento, da justiça com as próprias mãos? Na verdade, nós temos que pensar o seguinte: a Polícia Militar, como um órgão legalista do Estado, ela faz primeiro cumprir a lei. Então nós temos que pensar que as pessoas devem evitar essa questão da justiça da própria mão. Então, mas o que nós verificamos? A sociedade, hoje as pessoas estão infelizmente num nível de estresse onde elas acabam confundindo algumas situações na hora de deter o indivíduo que praticou um delito. Entendi. Capitão, geralmente as pessoas que fazem a justiça com as próprias mãos, elas se utilizam do argumento de que a justiça legal, ela é branda. Como que vocês veem isso? Eu sei que a Polícia Militar ela tem um papel mais ostensivo e não participa desse processo da justiça depois, mas vocês estão na rua aí, vocês prendem as pessoas. Como que vocês enxergam isso, capitão? Quando a gente fala em justiça, nós temos que pensar que isso é um ciclo. Então nós temos ali, desde o momento quando a Polícia Militar faz aquele patrulhamento ostensivo nas vias, principalmente pensando o quê? Na prevenção dos delitos. Isso não é fácil, porque nós estamos falando hoje tanto de delitos na parte criminal. Nós pensamos aqui no caso de Bauru, vamos dar um exemplo. O nosso Copom aqui, nós temos 3.000 ligações a cada 24 horas. O Copom, só para esclarecer, é o Centro de Operações da Polícia Militar. Exatamente. Né? Nosso Centro de Operações aqui, nós estamos falando praticamente aqui de 18 cidades da nossa região aqui. Nós estamos falando de 3.000 ligações dias. Aproximadamente de 15% a 20% dessas ligações são de cunho criminal. A grande maioria, nós estamos falando de cunho assistencial, cunho social, desinteligências familiares, desinteligências aí na questão de empregador, empregado, e isso acaba criando no ser humano aquela sensação de uma certa impunidade geral. E quando nós temos alguns indivíduos que acabam sendo detidos pela população na prática de algum delito, o indivíduo que ele está acometido de todos aqueles problemas do dia a dia, ele acaba perdendo aquele raciocínio lógico naquele momento, que o ato que ele deve fazer, como a própria Constituição diz, que qualquer um do povo pode prender quem estiver em flagrante, mas a Constituição não permite lesionar ou agredir aquele indivíduo, simplesmente prender, ligar o 90 para acionar a Polícia Militar, e muitas vezes as pessoas acometidas de todos esses problemas, eles acabam perdendo aquela noção naquele momento e partem para a agressão como uma forma de extrapolar tudo aquilo que está acontecendo no dia a dia. Capitão, muitas vezes, acredito que em todas as vezes, quem comete isso está cometendo um crime, né? Quem faz justiça com as próprias mãos é um crime.
Exatamente. Nós temos no Código Penal a questão da lesão corporal, o homicídio. Então, quando o policial chega num indivíduo que foi detido pela população e for constatado que aquele indivíduo foi agredido pela população, aquele indivíduo que foi preso, legalmente, ele vai responder pelo crime que ele cometeu e ele foi detido, e aquelas pessoas que estão ali às suas imediações, caso sejam identificadas, podem ser responsabilizadas pelo delito que praticaram, normalmente uma lesão corporal, e principalmente hoje, o que acontece? Nós estamos na era da tecnologia. Quem hoje não está com o celular na rua? Quem hoje não tem o hábito de filmar, de gravar fatos que saem daquela rotina diariamente, e é comum eu divulgar isso no meu Facebook, na minha rede social, e a velocidade de divulgação, isso hoje é muito rápido. Então aquele indivíduo, ele acaba sendo identificado e pode ser responsabilizado por isso penalmente. Capitão, há um outro ponto também que não é a questão do justiçamento, da justiça com as próprias mãos, mas da reação individual. Eu sou assaltado e reajo. A gente tem visto muitos casos aqui em Bauru, alguns com desfechos positivos, em que o bandido foi apreendido, foi preso, e outros com desfechos mais trágicos, como foi a morte de um jovem, recentemente de 23 anos, esfaqueado. Qual é a orientação da PM nesses casos? Nós temos que pensar o seguinte, o nosso bem maior é a vida. O patrimônio, nós temos condições de trabalhar, de conseguir o outro. O que é importante primeiro? Pensar na sua vida, o seu bem-estar pessoal. Então, jamais reagiram a qualquer tipo de delito. Ah, mas eu imaginava que era uma arma de simulacro, uma arma de plástico, uma arma de brinquedo. Mas você não é técnico para ter certeza que aquilo ali é um simulacro, que não é uma arma verdadeira. Então, primeiro, não reaja. O importante, manter a calma, evitar fazer atos ou gestos bruscos que possam fazer com que aquele meliante acredite que você vai reagir, porque naquele primeiro momento ele tem o objetivo de levar aquele objeto que ele tem, vamos dizer assim, como objetivo do roubo, do delito. Então, primeiro, não reaja. Tente manter a calma e visualizar aquele indivíduo, principalmente as características principais, cor de vestes, roupas, sentido tomado, identificar e quando ligar 190 ou direto a uma base comunitária, como acontece aqui na cidade de Bauru, ter a maior possibilidade de detalhes daquele indivíduo que as viaturas em patrulhamento, pela velocidade de transmissão via rede rádio, nós poderemos aí, de repente, prender os indivíduos rapidamente. Como nós tivemos um caso aqui em Bauru. Nós tivemos um caso aí de um estabelecimento comercial, onde tanto a proprietária como seu filho foram agredidos pelos indivíduos. Pela velocidade da informação, um já foi preso logo imediatamente após o delito, e no dia seguinte aí, por denúncia anônima, o segundo já foi detido também na cidade. E aqui cabe até vamos dizer assim, um apelo à população de uma forma geral. Eu costumo dizer que a população conhece o seu vizinho. Você sabe quem é o seu vizinho. Você sabe se ele é trabalhador, se ele é a pessoa que fez algum delito, se ele é a pessoa que anda com pessoas de má índole. Então, quando você vê alguma imagem, principalmente aí na televisão, e você conhece, fala assim, esse indivíduo eu conheço, ele mora na minha rua. Mas às vezes as pessoas têm medo de ser identificadas. Não precisa ter medo, não vai acontecer. A denúncia anônima é muito importante. Por quê? Nós conseguimos dar foco na ação policial. Muitas vezes você vai lá, detém aquele indivíduo numa rua e você acaba baixando vários delitos. Porque normalmente o indivíduo, principalmente usuário de droga, que é um problema que aflige hoje a sociedade de um modo geral, ele acaba cometendo vários delitos do mesmo tipo. E principalmente, por que não reagir? Será que aquele indivíduo que veio me roubar, será que ele está são? Será que ele está alcoolizado? Será que ele não está sob efeito de uma droga, de uma substância psicoativa? Como ele vai reagir? Então, até porque nós temos que pensar sempre na nossa vida. Capitão, qual é o papel da mídia nisso tudo? Porque a gente vê que constantemente estamos noticiando casos em que pessoas reagiram e acabaram tendo o seu bem recuperado. Existe até um processo de imitação. A gente conversou no bloco anterior com um antropólogo e ele falou um pouco dessa questão do processo de imitação, na questão do justiçamento mesmo, da justiça com as próprias mãos. A pessoa vê um caso de justiça com as próprias mãos e tende a repeti-lo. Existe também na questão da reação individual, a pessoa vê, poxa, eu li no jornal, eu vi na TV ontem que o fulano reagiu e conseguiu recuperar seu bem, eu vou tentar fazer o mesmo. Existe um pouco disso, capitão? A mídia tem um papel importantíssimo. Nós sabemos o alcance da mídia hoje perante a população, principalmente hoje através até das redes sociais.
Então, o que é importante? Nós verificamos casos quando é se divulgado algum tipo de delito, as pessoas pensam, opa, funcionou aquele delito. E aquele tipo de delito começa a acontecer com certa frequência. Normalmente, o mesmo tipo de fato acontece com as pessoas, famosa imitação. O que a gente orienta em termos de polícia militar? Jamais reaja. Por quê? Nós vemos alguns casos aí que são às vezes até bastante divulgados, principalmente aí pela mídia e redes sociais, onde a pessoa tem alguma habilidade especial. Ele tem especialista em alguma arte marcial, alguma arte de defesa pessoal e ele tem uma habilidade para deter aquele indivíduo utilizando de uma técnica. Mas por quê? Esse indivíduo é um pouco mais especializado e muitas vezes deu sorte. Nós vemos casos que as pessoas acabaram efetuando disparos e por algum problema aí na arma esse disparo não ocorreu. Se tivesse ocorrido, poderíamos ter vítimas fatais. Então, principalmente o quê? Não reaja. O que é importante à vítima, a questão de imprensa, a questão de divulgar, evitar que as pessoas reajam. Porque cada vez mais nós podemos ter casos negativos. Primeiro, não reaja. Importante. Verifique as características do indivíduo e acione a polícia militar informando aquelas características principais para a detenção daquele meliante. Capitão, só para a gente finalizar, queria que o senhor mandasse um recado, uma mensagem de que a Polícia Militar realmente está trabalhando, que não é a função do indivíduo fazer esse papel da Polícia Militar de justiça com as próprias mãos. Eu diria para a população de uma forma geral, primeiro, participe mais das reuniões do CONSEG. É o Conselho de Segurança, né, que existe espalhado por toda a cidade, né? Nós temos aí nas cidades, na cidade de Bauru nós temos 4 conselhos comunitários de segurança. É aquela questão da comunidade que participa junto, verificando problemas que possam afetar a segurança. Segundo, ajude as forças policiais como um todo, principalmente como? Se houver a questão aí de deter o indivíduo, evite esboçar a reação. Principalmente o quê? Denúncias anônimas, isso é importantíssimo. E, caso participe de alguma situação onde o indivíduo foi detido, deteve o indivíduo, mas mantenha o raciocínio, mantenha o bom senso e evite aquela questão de agressões, de perder, como a gente diz aí, perder a calma e de repente outras pessoas estão filmando, gravando, porque você pode ser responsabilizado aí penalmente por aquelas ações que estão cometendo e muitas vezes aquela agressão que você está cometendo contra aquele meliante, que também é uma pessoa, podem ter penas muito mais graves do que aquele crime que ele cometeu inicialmente. Ok, capitão, muito obrigado por sua participação conosco. E eu que agradeço, Vitor. O Linha do Tempo de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado, se informado e até a nossa próxima edição.